Agora tu começa aí tu fala. Olá, turma, bem-vindos ao canal Estudos. Sou Milton Pereira Lima, professor de História. No capítulo de hoje, nosso estudo, vamos falar da África, egípcios e Cuxita. Na imagem de fundo, nós temos uma pirâmide e uma esfinge, a esfinge de Gizé, localizada próxima à cidade do Cairo, no Egito. Então, ao se falar de Egito, ao que vem à mente de imediato são as famosas pirâmides do Egito. Vamos lá, seguindo. Na página 67, o Egito Antigo, relações entre natureza e cultura. Então, o famoso historiador grego Heródoto, ao visitar o Egito, se manifestou da seguinte forma, dizia ele: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que o historiador queria dizer com isso? Que o Egito só se tornou possível graças ao famoso rio Nilo que você vê na imagem na página 67. Então você vê aqui nas cores laranja o Egito Antigo e terras cultiváveis, limite entre Baixo e Alto Egito. Então você vai ver que as aglomerações humanas, os primeiros grupos humanos, eles vão se desenvolver nas margens do famoso rio Nilo, porque humus, águas do rio inundavam as margens desse rio, tornavam as terras das suas margens férteis, possibilitando a esses povos a prática da agricultura. Assim, uma inundação muito pequena era insuficiente para o cultivo agrícola. Então, esses povos dependiam diretamente da quantidade de chuva para que as margens do rio Nilo se tornassem férteis para que se pudesse haver a prática da agricultura. Então, a prática da agricultura foi essencial para a formação da civilização egípcia. Então, você tem aqui o Baixo e o Alto Egito. Novamente, vamos aqui no mapa. Você vê que a parte de cima chamada de Baixo Egito e a parte de baixo chamada de Alto Egito. Então, o primeiro guerreiro, o primeiro nobre que vai unificar o Baixo e o Alto Egito, a unificação dos dois reinos, vai formar a civilização egípcia. Então, nós vamos ter aqui vários períodos, de 3.000 anos de história, período em que o Egito vai ser governado por vários faraós, vários governantes que unificaram todo o território egípcio ao longo do rio Nilo. Então, nós temos aqui as fases: período dinástico, 3.000 anos, que você tem a divisão em Antigo Império, cerca de 2.600. Aí você tem o Médio Império, por volta de 2040, e o Novo Império por volta de 1550. Então você vê a divisão da história do Egito em fases. Então você tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, cada um com suas fases específicas, com as suas dinastias de faraós, que vão dirigir, que vão governar o Egito, cada um com as suas características, até o declínio do Egito, quando o Egito passa a ser conquistado, dominado por outros povos, vindo de outros lugares. Então você vai ter os persas, que vai realizar uma série de incursões e invasões do Egito. Depois você vai ter os macedônios, o próprio Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E por último, vai ter a invasão do Egito pelos povos romanos. Então nós temos então aqui a divisão da sociedade egípcia. Então você tem uma visão dos grupos sociais egípcios aqui na página 69. E você tem no topo da sociedade egípcia o faraó. O faraó, que era considerado mais do que um simples rei, era considerado um ser divino, um ser que tinha poderes sobrenaturais, inclusive poderes sobre o fato de ter ou não chuva, o fato do Egito, de haver pouca ou muita chuva no Egito. Então acreditava-se nisso. Então acreditava-se que o faraó tinha poderes sobrenaturais. Seguindo então, a sociedade egípcia composta por nobres, sacerdotes e escribas,
Os sacerdotes, então, tinham um poder, porque ele vinha logo depois da nobreza, então tinha uma espécie de mago chamado de vizir, que era chefe de administração e da justiça, uma espécie de primeiro-ministro, aquele encarregado de que a vontade do faraó fosse posta em prática, então era uma espécie de primeiro-ministro. Aí você tem, e na sequência, os camponeses, os escribas responsáveis pela escrita egípcia, mais adiante nós vamos falar especificamente sobre a escrita egípcia, e camponeses que praticavam uma série de cultivo de algumas culturas, por exemplo, legumes, verduras, frutas variadas. Então, domesticavam animais como boi, asno, carneiros, cabras, porcos, gansos, patos. Então, os camponeses com um importante papel social na sociedade egípcia. E os artesãos, muitos deles eram ouríveis, praticavam ourivesaria, também produziam vasos de alabastro, então os artesãos também com importante papel social na sociedade egípcia, e uma população escrava, embora não muito numerosa em consideração à população egípcia. Então, havia então escravidão no Egito, porém, os escravos no Egito não eram considerados uma mercadoria, então tinha então o seu respeito e sua dignidade mantida. A religião egípcia é bem peculiar. Sabemos que no Egito os povos egípcios eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. Um dos mais importantes deuses na divindade egípcia era Amon-Ra, o deus Sol, seguindo aí de Osíris, deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos, Ísis, esposa e irmã de Osíris, e o Horus, importante deus Horus, deus do céu, filho de Ísis e de Osíris. Então, nós temos aqui a relação com a morte. Os egípcios acreditavam em vida após a morte, que após morrerem passariam pelo reino dos mortos e poderiam renascer. Por isso que em muitas pirâmides era possível encontrar ali próximos da múmia, próximo dos restos ali do morto, toda a sua riqueza. Acreditava-se que ao reviver, né, teria suas riquezas ali para continuar uma outra vida. E aqui nós temos a produção artística. Os egípcios desenvolveram bastante sua produção em pinturas. E aqui novamente, como eu falei, a escrita egípcia. A escrita egípcia vai se desenvolver em 3 fases. Primeiro, criaram sinais figurativos chamados de pictogramas, né, que representam objetos. Em seguida, desenhos que representavam ideias, chamadas de ideogramas. E por fim, na escrita egípcia, representação de sons, ou seja, fonogramas. Então essas são as fases de desenvolvimento da escrita egípcia. Uma imagem aqui com escrita egípcia entalhada em uma pedra. Na ciência, também é sabido que os egípcios desenvolveram vários conhecimentos, né? Então nós temos aqui na química, né? Então os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação, então precisavam de um conhecimento da química. Então os egípcios desenvolveram também cálculos matemáticos complexos, só assim foi possível a construção das pirâmides. Na astronomia, então as técnicas agrícolas tinham relação com as fases da lua, com o conhecimento dos astros, e na medicina, a prática da mumificação também, conhecimento da anatomia do corpo humano. O reino de Koche. Então, o reino de Koche, vamos para o mapa, fica nessa região do norte da África. Então, um povo que se localizava próximo também do Egito, vai ter uma relação conflituosa com o Egito, e muitas guerras com o Egito. O reino de Koche, conhecido também como Núbia, né? Estamos falando do mesmo território, reino de Koche ou Núbia. Então você tinha esse reino, então aqui um artefato, um vaso meroíta, produzido na Núbia no século 4 a 5 a.C. O povo núbio, seus aspectos sociais, então trocas culturais, expressivas. Então, a figura da mulher é muito relevante no reino coxita. A mulher
como sendo uma figura divina. Então, você vai ter as mulheres que desempenham importantes papéis no reino de Kush, as chamadas rainhas-mães, as Candances. Então, representação da divindade feminina a partir da figura da mulher e de sua representação na sociedade. Fica, então, aqui a atividade para ser feita na página 76 e 77. Copiar aqui a atividade que vai da questão número 1 até a questão número 6. Bom estudo e bom trabalho.